É isso é que precisamente o que a nova geometria de Mandelbrot estava nos mostrando sobre o nosso mundo. A natureza constrói a si mesma em padrões que são semelhantes, mas não idênticos. A expressão para descrever esse tipo de similaridade é a autossimilaridade. Código de crença 8. A natureza usa alguns padrões simples, autossimilares e repetitivos, fractais, para encaixar átomos nos padrões familiares de tudo, desde elementos e moléculas até rochas, árvores e nós mesmos. Aparentemente, da noite para o dia, tornou-se possível usar fractais para replicar tudo, desde a linha litorânea de um continente até uma supernova em explosão. A chave era encontrar a fórmula correta, o programa correto. E essa é a ideia que nos traz de volta o pensamento que reconhece o universo como resultado ou output da computação de um antigo programa quântico em andamento. Se o universo é resultado de um processo de computação output de um programa de computador que roda ao longo de um tempo inimaginavelmente longo, então o computador deve estar produzindo os padrões fractais que reconhecemos como natureza. Pela primeira vez, essa nova matemática remove o obstáculo que nos leva a indagar como tal programa pode ser possível. Em vez da produção eletrônica de bits criando o que vemos na tela, o computador consciência do universo usa átomos para a produção de rochas, árvores, pássaros, plantas e até nós mesmos. Uma chave fractal para o universo. Uma visão fractal do universo implica no fato de que tudo, desde um único átomo até o cosmos em sua totalidade, é feito de apenas alguns padrões naturais. Embora eles possam se combinar, repetir e construir-se em escalas maiores, até mesmo em sua complexidade, eles ainda podem ser reduzidos a algumas formas simples. A ideia com certeza é atraente, na verdade é uma ideia linda. Pensar no universo como uma realidade fractal cruza a separação artificial que impusemos ao nosso conhecimento no passado, tecendo conjuntamente muitas diferentes disciplinas de ciência e filosofia em uma grande e elegante história de como o universo é construído. A visão fractal do cosmos é tão completa que responde até mesmo pelas qualidades estéticas de equilíbrio e simetria às quais artistas, matemáticos, filósofos e físicos aspiram nas formas mais elevadas de seus ofícios. Código de crença 9. Se o universo é feito de padrões que se repetem, então o fato de compreendermos algo em pequena escala nos fornece uma poderosa janela para formas semelhantes em grande escala. O apelo universal dessa maneira de pensar com certeza satisfaz a profética declaração do físico John Wheeler. Certamente algum dia conseguiremos aprender a ideia central de tudo isso como algo tão simples, tão belo, tão convincente que todos diremos uns aos outros: oh, como isso poderia ter sido diferente do que realmente é. Além de acomodar os requisitos exigidos por tantas diferentes maneiras de pensar, o modelo fractal do nosso universo tem outra vantagem importante. Ele detém a chave para destravar nada menos que o funcionamento interno do universo. Se nossos pequenos computadores de mesa são baseados em ideias fractais, que imitam a maneira como o universo funciona, então, quando aprendemos a respeito do armazenamento de informações em discos rígidos e da realização de downloads, estamos realmente ensinando a nós mesmos sobre como a realidade funciona. Em caso afirmativo, estamos, em última análise, obtendo insights, percepções aguçadas e ideias profundas sobre nada menos que a mente do grande arquiteto que colocou o universo em movimento. Então, talvez o computador que usamos para passar o tempo, como um jogo rápido de paciência ou para enviar e-mails a amigos, seja muito mais do que imaginamos. Pode ser que a tecnologia compacta que você mantém na sua mesa contenha efetivamente a chave do maior mistério do universo. Grande ou pequeno, um computador é sempre um computador. Embora os computadores tenham passado por uma tremenda evolução em tamanho e velocidade desde que irromperam em cena em meados do século XX, em alguns aspectos eles mudaram muito pouco. Quer preencham um quarto inteiro, ou sejam miniaturizados a ponto de caber na palma da nossa mão, todos os computadores têm alguns elementos em comum. Por exemplo,
Independentemente do seu tamanho, um computador sempre precisará de hardware, de um sistema operacional e de programas para criar sua saída, output. No entanto, para lançar uma nova luz sobre a realidade, é importante compreender exatamente o que essas partes de um computador realmente fazem. O que se segue é uma breve explicação de cada uma delas e do papel que desempenham em um computador eletrônico. Embora as próprias descrições sejam extremamente simplificadas, elas nos permitirão comparar fractal dos computadores eletrônicos com o funcionamento mais amplo do universo. Os paralelismos são fascinantes. A similaridade é inconfundível. A saída ou output de um computador é o resultado do trabalho realizado. Todas as computações que acontecem dentro dos bits, dos chips e dos circuitos que compõem seu hardware, seus elementos propriamente físicos, tornam-se visíveis sob a forma das informações que vemos nas tabelas, gráficos, palavras e imagens. A saída pode ser mostrada em uma tela por meio de um projetor, impressa em folhas de papel, exibida em um monitor ou tudo isso junto. O sistema operacional é o elo entre o hardware e o software. Por meio dele, o input, os dados que entram vindo dos nossos programas, é traduzido em uma linguagem ainda mais complexa, a linguagem de máquina, que fala diretamente com os chips, a memória e o armazenamento do nosso computador. Quer se trate das plataformas familiares Macintosh ou Windows, ou das plataformas especializadas desenvolvidas para tarefas específicas, o sistema operacional é a razão pela qual os comandos que digitamos em nossos teclados fazem sentido para o computador. Os programas que constituem o software traduzem os comandos que escrevemos em linguagem humana e outra mais complexa, que se comunicará no final com os processadores do próprio computador. Os exemplos incluem os softwares com os quais os programadores estão mais familiarizados, com o Word, o PowerPoint, o Photoshop e o Excel, que instalamos em nossos computadores para que eles realizem suas operações. Embora haja formas exóticas de computadores, que são exceções de longe, os 3 componentes básicos das descrições anteriores aplicam-se a quase todos os computadores existentes. Quando aplicamos esses princípios à ideia do universo como um computador, a própria consciência torna-se um sistema operacional. Assim como os sistemas operacionais do Windows da Microsoft ou Macintosh da Apple são a ligação entre o input do nosso computador e sua eletrônica, a consciência é o que faz a ponte entre nosso input e o material, o estofo, de que tudo é feito. É uma analogia poderosa, e se nossos computadores, de fato, imitam a maneira como o universo funciona em uma escala maior, isso nos leva a 2 conclusões importantes. Primeiro, para todas as intenções e propósitos, o sistema operacional de qualquer computador é fixo, ele não muda. Em outras palavras, ele é o que é. Então, quando queremos que nosso computador faça algo diferente, não mudamos o sistema operacional, mudamos o que há dentro dele.